Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Hora Filigranas. E a gente está fazendo aqui hoje mais um desses vídeos, dessas aulas que a gente vai ter aí. E a intenção nossa é fazer o ano inteiro, toda semana. E talvez eu escolha esse dia mesmo, de terça-feira, 9h30, para a gente estar sempre aqui nesse horário, dando aula sobre a história da igreja, dando aula sobre a história das religiões, dando aula sobre todo o universo que envolve o cristianismo e as religiões do seu entorno. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Gesta, já entrou até aqui com o banner. Eu tô aprendendo a utilizar o StreamYard aí, como vocês estão vendo. Estou utilizando o StreamYard aí pela primeira vez. Vejam aí como está a transmissão, gente. Por favor, larga um like aí, já larga um like aí, você que entrou, você que está me assistindo. E hoje nós estaremos trabalhando o protestantismo e a morte, né? Vamos falar sobre rituais, vamos falar sobre luto, vamos falar sobre o sagrado do protestantismo com a morte, né? Quais as relações do protestantismo e como ele celebra a sua morte, como celebra a morte das pessoas. E eu tenho hoje aqui um convidado especial, que é o professor Ronald Lopes. Ele vai estar entrando aqui, mas antes dele entrar, eu vou fazer aqui uma introdução, né, de quem que é o Ronald. E ele tinha preparado um texto gigantesco aqui, ó, do currículo dele, só que ele me mandou agora um resumo, né? O Ronald é mestre em História Social pela Unirio, e a dissertação dele é sobre História da Morte, ele vai falar melhor depois. Licenciatura em História, ele é bacharel em Teologia pela Facetem, ele é psicanalista e filósofo da ABP. E também é bombeiro militar, né? Ele é um pesquisador das religiões, né? O Ronald, ele trabalha já há alguns anos, né, na história e na história com a comunhão, né, com a psicanálise, a história com a comunhão, com a teologia. E eu quero chamar o Ronald aqui para ingressar comigo. E, gente, vai dizendo aí se está tudo ok, se a transmissão está boa, se o som tá bom. Vamos lá. Ronald, meu amigo, seja bem-vindo, cara. Tudo bem com você? Obrigado. Tudo bom, Lucas? É um prazer estar aqui com você mais uma vez aí nessa live de hoje. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando sobre esse tema que está bem atual, é bem antigo também, e a gente vai discutir um pouco sobre rituais fúnebres, rituais de uma forma geral voltado lá para sepultamento, enterramento. Acho que vai ser bem legal. Cara, fala aí um pouco da tua formação para a galera, além do que eu já falei, para a galera aí conhecendo você. Então, É, eu costumo dizer que eu sou um observador e um estudioso na fila do pão, né? Porque o que acontece? A gente não costuma dar muito rótulo, ficando preso ali às amarras da epistemologia, né? Da etimologia. Mas a gente estuda aí já faz um tempinho, desde os meus 15, 16 anos, já começo a me interessar pelo tema, aí já começo a fazer teologia, começo a fazer lá pelos meus 18 anos, 19 anos, faço bacharel em teologia, depois entro numa pós-graduação em ciência da religião, e aí me interesso pelo tema, continuo estudando morte, né? E é o que eu sempre falo, inclusive eu falei isso na semana passada numa live no Instagram que eu fiz, junto com a advogada Deviane, falando sobre morte, sobre perdas e lutos.
em que eu estava tratando ali a questão de que eu nunca me dei por vencido nesse assunto, né? E que Tá na bem, época, né? quando eu Tá fiz... vivo. Exatamente, exatamente. E quando eu me dei por, assim, comecei a estudar esse assunto, né, os meus professores, os meus mestres, enfim, sempre falavam assim, olha, Ronald, você não pode falar pós-morte, você tem que falar pós-vida. Você tem que falar sempre desse jeito. A escatologia é o estudo que você tem das profecias, das doutrinas das últimas coisas, como a gente aprende assim no seminário, né? Mas é a doutrina das últimas coisas pós-vida, né? E eu sempre falava, não é pós-vida, é pós-morte, é depois da morte. Aí eles falam, não, na teologia é pós-vida. E ficava essa briga o tempo todo ali. Claro, eu acabei fazendo meu TCC falando de pós-vida e tal, mas eu não me conformava com aquilo e continuei estudando. Quando chega lá em História, no final da graduação em História, no final da licenciatura, aí que eu vou entender que eu já vou levar o meu objeto para a história da morte, do morrer mesmo, né? Estudando cemitério, estudando a relação que os cemitérios têm com o Estado, no caso, o Estado brasileiro, né? Como que os cemitérios católicos e protestantes eles convivem dentro de um espaço de outros cemitérios, cemitério indígena, cemitério escravo, enfim, como que esse comportamento cemiterial altera a nossa convivência com não só com os vivos, né, mas também com os próprios mortos, né? E, enfim, fecho essa graduação, abro o mestrado e continuo no mesmo, nessa mesma vibração, digamos assim, nessa mesma linha de raciocínio, né? E aí... Só te interrompendo aí, vocês estão vendo aí que está subindo os boa noites aí da galera. Tem gente de vários lugares do país aí assistindo a gente. Tem gente de Natal, Paulo, Pastor Fabiano, Anderson, Sandro, Marcos, outro Marcos, o Wagner de São Paulo, a Renata. E gente, se você quiser, bota sua pergunta aí, tá? Fica livre para colocar sua pergunta aí no chat, tá? E, gente, já larga o like aí. Hoje o assunto só está esquentando, tá frio, né? E o Ronald já começou falando de escatologia, de pós-vida e não de pós-morte. E então, Ronald, a tua experiência é ser um teólogo que se envolveu com a história e acabou gostando? Como é que é isso aí? Traiu a teologia, trocou a teologia pela história, ou você está casado com as duas? Rapaz, esse casamento eu acho que é um casamento bem complicado, né, Lucas? Porque você casar teologia com a história só pode nascer um monstro, né? Então eu tento modular essas duas vertentes, essas duas, digamos assim, saberes, esses dois grandes saberes, eu tento modulá-lo com psicologia, com psicanálise, que é onde que eu consigo juntar as duas coisas, né? Porque em grandes momentos as duas parecem que são excludentes, né? Digamos assim, elas não se dão bem. E aí elas ficam brigando entre si, que no caso tem que ter aí uma outra para poder intermediar esse conflito, né? Não pode ficar as duas sozinhos, não, que senão dá problema. Então aí a gente até que coloca aí a psicanálise e a psicologia para dar uma mediada. Para dar uma consertada aí. Eu, particularmente, também trabalho isso, né? A minha formação é toda em história e sou um cristão protestante praticante, então a gente acaba se envolvendo com a teologia e minha área é história do cristianismo, história da teologia, então vamos que vamos. Quem está entrando aí, gente, o Ronald é um amigo meu de longos anos, a gente se encontrou em grupo de debate de teologia, na época que eu ainda fazia o famoso grupo, não sei se tem alguém que veio daquele grupo do WhatsApp, o grupo Filigranas, muita gente se conheceu lá e conectou. Um abraço aí para o Felipe Bulbarelli aí, ó.
Sempre avisando aos paulistas que é biscoito, não é bolacha. Entrou aí alguém lá do grupo, ó, a professora Laurinha. Entrou, da Isso. época do nosso WhatsApp. Um abraço para o Jairo, né? A gente tem que fazer também a live com o Jairo. Gente, vai dando like, vai postando aí a sua pergunta, se você tiver. A gente vai falar daqui a pouco melhor sobre tudo isso. Quem está chegando através do Ronald, eu sou o professor Lucas Gesta, apenas um bípede mamífero. Apenas um Homo sapiens tentando conquistar o segundo sapiens no nome. Sapiens. Ronald, Sim. Eu te cortei, né? Você quer falar mais alguma coisa da formação? Não, acho que na formação não mesmo, porque a formação é sempre continuada, né, Lucas? Então, a gente nunca para de estudar, de conhecer, de observar, então é isso mesmo. Beleza, então. Cara, eu tenho estudado recentemente, desde que eu entrei no doutorado, muito a história das religiões, né? A história das religiões é um campo que não necessariamente são historiadores falando de uma religião, porque eu posso falar do protestantismo ou do Islã numa perspectiva econômica, eu posso falar numa perspectiva social, eu posso falar numa perspectiva psicológica, né? E a história das religiões, ela, pelo menos, não talvez de acordo com o que a escola italiana diz, mas com a escola original, né? Que é a escola de Otto, de Max Müller, de Van der Leuve e de Mircea Eliade. E é uma escola que trabalha bastante a fenomenologia, o fenômeno. Mas antes de chegar no fenômeno, ela passa pela questão cultural e antropológica, né? Todos esses, de certa forma, têm a sua pegada antropológica, que é a sua pegada né, específica, que é de rituais, que é de símbolos, né? Uhum. E como no doutorado, e você tá fazendo lá disciplina comigo na UERJ, né? Demos essa graça aí de estarmos juntos ali fazendo história política, literalmente, né? E como eu tenho trabalhado no doutorado também protestantismo em relação aos cristãos assírios, eu tenho percebido um choque de simbolismos, né? Coisas que para os cristãos assírios são sagradas, né? Como, por exemplo, o jejum da quarta e sexta-feira, para o protestante era uma grande bobagem, né? Coisas que e esses protestantes estão atacando, são antipapistas assim radicais, eles atacam os símbolos, por exemplo, católicos, atacam as imagens, os rituais, o incensário, os ícones, atacam tudo, que me fez, então, me remeteu à origem, né, do protestantismo ser tão iconoclasta. Um protestante que estivesse assistindo a gente, ou um evangélico que estivesse assistindo a gente, diria, a gente é iconoclasta porque a gente lê a Bíblia. Mas não necessariamente é por causa disso. Então, o que eu tenho trabalhado, estudado, é como que a modernidade, como que o humanismo, a crítica, ainda que os humanistas eram católicos e permaneceram assim, como que a crítica humanista ela penetrou no protestantismo e trouxe várias formas de ceticismo religioso, de forma que o sagrado do protestantismo reduziu a pouca coisa, pouquíssima coisa. A hierofania, se a gente colocar o termo eliadiano aí, no protestantismo só existe no livro, Bíblia, mas em lugar nenhum você encontra hierofania. E os povos, em geral, as religiões, eles têm muitas hierofanias e uma solenidade muito grande com
a morte, com esse rito de passagem para o além. E com esse luto, inclusive, várias religiões, vai ser um luto estendido que você celebra com o morto mesmo ali durante algum tempo, depois o morto vai, e em algumas religiões o morto não vai, né? O morto permanece na casa, o morto permanece no tótem, ou o morto permanece na família, na cidade, enfim. Como que você vê primeiramente, o rito de morte no protestantismo, né? No protestantismo raiz? Então, Lucas, o que acontece? Para a gente entender a morte protestante, no sentido que você está falando, né, sendo específico e circunscrevendo, fazendo esse recorte também, e esse recorte temporal dentro de um contexto de modernidade, a gente tem que contrapor ao tradicional, né, à tradição. E aí, se a gente pudesse tecer uma narrativa aqui, uma metanarrativa, né, só para a gente poder entender, porque a morte é um objeto de longa duração, aí, digamos, de acordo com, utilizando os termos do Ferdinand Braudel, né, que a morte é um objeto de longa duração e por isso a gente tem que lançar a mão de grandes períodos. E aí, esses grandes períodos, a gente começa lá atrás, enfim, lá na Grécia, e como sempre, né? E aí a gente vai entender o seguinte, que a morte, ela, antes do cristianismo, ela era de costume fúnebre. Então, ela era praticada dentro de uma concepção de costumes. E esses costumes fúnebres, tinham duas características aí. A primeira é que ela era da esfera doméstica. A esfera doméstica era o mundo, digamos assim, gerido da morte. Então, quando morria algum parente seu, dentro da pater familiae, ou seja, dentro daquele grupo doméstico, o pai, que era o líder daquele grupo doméstico, fazia os rituais domésticos próprios do costume fúnebre daquela família específica. Né? E assim você tinha diferentes rituais, diversidade ritual mortuária para cada pater familiae que exercia e praticava os rituais. Mas é bom lembrar que é sempre na esfera doméstica, na esfera da família. E a gente pode até lançar aqui um exemplo bem prático, bem tranquilo de entender, que é o do poeta Cícero. Cícero, quando a filha de Cícero morre, né, a Túlia morre, Cícero pede ao Senado romano que pudesse enterrar ela em algum lugar público. O Senado romano ele não acata isso, só que ele faz um monumento de cunho privado dentro da casa dele, dentro do terreno dele, e um monumento que é capaz de atrair pessoas que estão passando por ali e observar aquele túmulo que ele fez para a filha dele. A filha dele nasceu e poucos momentos depois ela falece. Então, ele faz um túmulo mortuário, ele faz um túmulo que vai exercer os seus rituais fúnebres ali, dentro da casa dele, só que esse monumento, como ele é um monumento evidente, grande, ele passa a ser, então, um monumento público. Mas é só para você entender a dinâmica que os rituais da morte se dão dentro da esfera doméstica ali, na Grécia, na Roma, na Antiguidade ali. E aí segue o baile. Então, a gente tem ali a esfera doméstica, o pai fazendo, o pater, né, fazendo os rituais fúnebres, o costume fúnebre de cada família, e por isso tinha uma diversidade muito grande. Não existia uma normatização que homogeneizasse todas as famílias, não existia isso. Né? Uma quarta característica que a gente podia tratar aqui também sobre a tradição
do homem em relação à morte, que havia uma morte coletiva. Como era isso? As pessoas elas tinham que fazer os seus rituais fúnebres, entendendo que aqueles rituais fúnebres não colocaria os vivos em risco de ser assombrado pelas manes, que não são almas. Manes simplesmente são criaturas do mundo espiritual que poderia assombrar essas pessoas porque a morte daquela pessoa não foi ritualizada. E por que é tão importante rito nesse sentido? Porque, Lucas, esquecer para os gregos e também para os romanos, principalmente ali até o primeiro século, esquecer é um tipo de morte. Se você quer matar o sujeito, é só você esquecer ele. E como que você esquece ele? Não ritualizando, não fazendo sepultura fúnebre, não colocando ele dentro de uma sepultura e ritualizando ele mortuariamente, digamos assim. Né? Então, se você quer esquecer, se você quer matar uma pessoa, é só você esquecê-lo. E isso tem registrado em todos os poemas, enfim, e nos poemas, né, homéricos. Você vai ver isso com Aquiles, quando Aquiles está no inferno, enfim. Você vai Então, poder... a ideia é não esquecer o morto. A ideia é isso. A ideia é o morto é um tipo de esquecido. O morto é isso. O morto é um tipo de esquecido. E o que acontece? Quando chega o cristianismo, toda essa dinâmica mortuária ela vai começar a sofrer transformações. E o que o cristianismo tem a ver com isso? Né? Simplesmente o que o cristianismo vai montar toda uma doutrina em cima da morte, a morte de Cristo. Né? Então, e isso é muito interessante porque nenhuma religião tinha feito isso até então. Colocar toda uma doutrina pós-morte em cima de um ato mortífero, né? Em cima de um ato de morte, que é a cruz de Cristo. E aí, dali para frente, você tem outra história, outra narrativa de história da morte. Uma outra questão também, para a gente poder avançar e chegar lá na modernidade... Tá, deixa eu só te interromper aí, ó. Pode falar. Grande Felipe Bordoan aí. Olha o Felipe aí. Abração. Muita gente está entrando aí, está dando boa noite. Eu estou colocando aí alguns nomes. E se você tiver dúvidas, pode... a Alda aí, ó, olha a Alda aí. Se você tiver dúvidas, pode colocar aí. Aí embaixo está passando o contato do professor Ronald no Instagram, YouTube, Facebook. E nosso tema é o protestantismo e a morte, para você que está chegando. E o professor Ronald está começando lá do mundo clássico, entrou agora no cristianismo. Manda brasa aí, Ronald. Muito bom, pessoal. Seja bem-vindo quem está chegando agora. Boa noite para todo mundo. Sinta-se à vontade. A gente está tratando aqui, nesse exato momento, sobre a morte cristã, que vai dar outra dinâmica à morte da antiguidade, a morte romana, a morte grega, e, portanto, greco-romana. E a morte cristã, ô Lucas, é muito interessante porque o que acontece? À medida que a igreja ela vai nascendo, vai se desenvolvendo, ela vai justamente ser uma espécie de tutora da morte. É isso que eu vejo quando se eu tivesse que montar uma história da morte dentro da história da igreja, eu iria dizer exatamente isso. Que a igreja ela é a principal figura que vai gestar a morte. E então é ela que vai dizer quem morre bem e quem morre mal. O que é morrer bem? Morrer bem é morrer sobre os rituais, as tutelas, as diretrizes da igreja. Isso é morrer bem.
Morrer mal. Morrer mal é você escapar disso. É você acontecer uma morte, por exemplo, repentina, que não dá tempo de o padre ou seja lá quem for chegar para poder fazer os rituais e fazer as diretrizes, dar a extrema-unção, fazer o que tem que fazer, dar os sacramentos para você morrer bem. Então vai exigir Mas assim, aí você já está entrando numa uma outra fase, né, do cristianismo. Aí você já está entrando no cristianismo mais já pronto, institucionalizado, isso, né? Idade Média. Isso vai começar, assim, começa lá pelo século III, é isso que eu estou dizendo, e ela tem uma fase até o século V, uma fase de, digamos assim, a ascendência do controle dos aparatos sobre a morte, e que esse controle, ele está ligado também à questão das refeições, porque, veja bem, Lucas, a igreja tinha um problema que era o seguinte, como que era também ritualizado? A morte não era uma coisa triste, como a gente conhece hoje. A morte, para o mundo tradicional greco-romano, o mundo clássico, ela era acompanhada de refeições, de danças, de risos, eram gargalhadas. Igual aqueles africanos lá de Gana. Isso. Exatamente. Aquela galera lá do caixão, carrega o caixão. Exatamente. Era dança, era riso, era comida, muita comida. Era um banquete. Inclusive, o banquete de Platão é um ritual mortuário, todo ele, né? Não sei se você sabe, mas o banquete de Platão é a morte, né? O ritual da morte de alguém ali, que é justamente o inimigo de Platão, né? Eu esqueci o nome dele, você vai me lembrar daqui a pouco. Mas o livro do Platão é um ritual fúnebre, né? E o que acontece? Esse ritual fúnebre, então, ele era acompanhado dessas características, desses costumes, que era riso, dança, festa. E a igreja, à medida que ela vai dominando os aparatos dessa morte, ela vai invertendo, já que a morte de Cristo é uma morte sofrida. Então é daí que ela vai tirar todo um discurso para reverter esses costumes fúnebres, de riso, você colocar um semblante mais comovido. De uma festa, você colocar uma coisa mais sombria, né? Uma coisa mais fúnebre, mórbida. De você ter dança e agora já não tem mais movimentos, você tem paralisação, você tem, quando tiver um ritual, você tem que parar, não pode brincar, não pode dançar, você tem que ter respeito, né? E a questão do respeito vem aí também, né? Respeito na moral cristã. Então você tinha toda uma justificativa moral aí em cima da morte para poder a igreja ir controlando aos poucos o aparato, né? Em volta da morte. Mas o fato deixa eu te perguntar, dentro dessa questão aí, que eu vou juntar isso com a pergunta da Maria Rita. Você está vendo aí? Sim. Será que isso também não era influência do ritual de morte judaico? Posso ler a pergunta, Lucas? Pode. Qual era a perspectiva da morte para os judeus antes do cristianismo? Porque essa questão que você está falando do luto, talvez não tenha também já que o cristianismo vem do judaísmo, não seja influência do rito já judeu da morte. Eu não, assim, é só avisar para o pessoal aqui, gente, que a gente está no improviso aqui, a gente só programou o tema e vamos mandando bala aqui, porque aqui é casca grossa, só tem casca grossa aqui. Se eu não souber, se o Ronald não souber de alguma coisa, a gente não tem a mínima vergonha. Mas não tem problema não, Lucas. A gente vai tratando, não tem problema não. Pode mandar ver, pode mandar a bala aí. Que o tema, ele é grande, gigantesco. Não sei nem se vai dar tempo, mas, claro,
Tem que chegar lá no protestantismo e dar uma passada. Sem esses preliminares que eu estou dizendo, a gente não consegue entender também. Né? Mas, assim, qual é a perspectiva da morte para os judeus antes do cristianismo? Essa seria a pergunta do Maria Rita. Em termos gerais, a gente tinha que tratar do seguinte: você não tem uma perspectiva fenomenológica, no caso. Você não tem uma perspectiva para os judeus de vida além da morte. Você não tem essa perspectiva. Eles vão absorver essa perspectiva em termos bíblicos, que é o pessoal mais fácil de entender, né? Que é o Egito, a experiência do Egito. A experiência do povo judeu lá no Egito fez com que essa experiência fosse também na vida após a morte. Por quê? Porque o Egito é uma sociedade fundamentalmente funérea. Você não consegue entender o Egito sem você entender a morte. Toda a sociedade egípcia ela é pós-morte. Você não tem sociedade... toda ela é dinamizada e cultuada pelos mortos. Então, você não consegue entender o Egito sem isso. Você não consegue entender, por exemplo, essas experiências que os judeus tiveram e a sementinha dessa ideia pós-morte, trazendo com os judeus até o cristianismo, e o cristianismo pegando essa sementinha e florescendo em forma de escatologia, céu, purgatório e inferno. Não sei se deu para entender aqui, só para a gente poder continuar. Então, é o cristianismo que vai pegar essa sementinha de vida após a morte que está no judaísmo e vai desenvolver ao longo da história, culminando em quê? Em céu, inferno e purgatório. Purgatório, no caso, só lá no século XII. Né? Claro que os teólogos lá do terceiro século já estavam discutindo purgatório. Você sabe muito bem, né, Lucas? Desde o século XII, Tertuliano, enfim, essa galera já estava discutindo sobre purgatório, mas que ele vai ser institucionalizado no século XII. Os hebreus... Eu não queria nem entrar em Antigo Testamento, né? Mas é que sempre rola a dúvida, né, da galera sobre... Mas os hebreus, pelo que dá para conhecer pelo Antigo Testamento, até Moisés, eles nem tinham essa perspectiva de pós-morte, era chegar em Canaã. Né? Isso aí. E ser recolhido no seio de Abraão. O que é isso, eu também não sei. Talvez venha algum exegeta para explicar. Depois você tem ali no período de reis uma coisa muito interessante, né? Que na palavra dos reis, eu tenho que ser enterrado ao lado do meu pai, ao lado do meu avô, né? Uma espécie de ligação da alma com os antepassados no túmulo. E o maior crime seria, a coisa mais absurda, a coisa mais blasfema, sacrílega, seria tirar o corpo do túmulo. Isso aí. Igual vai acontecer com Jezabel, não vai ter um enterro, né? E até Eclesiastes fala, né? Se você não tiver um funeral, era melhor que você nem tivesse existido, né? Esses 3 exemplos que você deu, Lucas, desculpa te cortar, mas esses 3 exemplos que você deu é muito interessante, que eles têm ligação direta com a experiência egípcia. E não tem como escapar disso, né? Porque o povo de Israel, ele, independentemente de qual for a tese de ocupação da Palestina, o povo de Israel passa, ou o povo todo de Israel, uma parte do povo de Israel passa séculos ali no Egito, né? Porque tem a tese que sai todo mundo do Egito e vai para lá, e tem a tese da ocupação gradual. Sim. E tem a tese do encontro, né, das tribos. Mas, enfim, Sim. De qualquer forma, o Egito é a potência mais próxima ali. E a outra não tem mais como. próxima é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela também são rituais férteis muito esquisitos, né? E o povo hebreu, até entrar nessa fase judaica, né? Aí sim, o povo de Israel vai para a Babilônia, lá já tem os ritos muito elaborados, né? Você já tem um ritual muito elaborado dentro do zoroastrismo. É claro que o ritual judeu de morte não tem a ver com o ritual zoroástrico de morte, nem a ver com o ritual egípcio, né? Porque o judeu ele não faz a ideia de você enterrar a pessoa com os bens, com ouro, com tesouro, para ela viver a mesma coisa lá, né?
o judeu já tem uma moral do que o justo ele vai para perto de Abraão e o injusto ele vai para algum lugar que Jesus Cristo ele fala, né? Sheol, é uma ideia de um lugar de sofrimento, né? E aí já para o mundo judaico. E aí o cristianismo, ele tá, assim, de rito mesmo, você que é o especialista, eu não sei, eu não conheço o rito judeu de morte, eu conheço os textos bíblicos sobre morte, né? Como que se enterrava, como que se enterra, eu não sei. Eu sei que o Cristo e os primeiros cristãos, eles estavam ali entre a Síria e a Palestina, embalsamando o corpo, né? E colocando ele puro. Daí, para virar enterro, e aí você que vai dizer como é que começou a enterrar, se tinha a ver mais com o mundo romano, porque o mundo original mesmo judaico, ninguém enterrava ninguém não, né? Não, o que acontece? No mundo judaico, os rituais eram muito simples. Simples no sentido de ter aparatos. Não era tão simbólico. Então, você não tem, por exemplo, imagens num cemitério judaico. Você já tem a concepção de cemitério também dentro do judaísmo. Você tem aquele costume fúnebre judaico de ser enterrado, por exemplo, na Palestina, né? Ou perto das sinagogas, também tinha, em volta das sinagogas. Atrás de uma sinagoga, você tinha túmulos, né? Porque justamente no dia do juízo final, quem ressuscitaria seria o povo de Israel, e o povo de Israel estaria enterrado perto das sinagogas, se não for dentro de Jerusalém, no templo de Jerusalém. Esse costume fúnebre, ele também vai se estender no cristianismo, porque no cristianismo acontece a mesma coisa. Você tem a igreja, né, no caso a geografia é a mesma, né? Você tem a igreja e atrás de uma igreja sempre tem um cemitério. Ou dentro da nave da igreja é um cemitério, né? Então o templo e o cemitério é uma coisa só. Nos primeiros séculos, né? Se você for no cristianismo antigo, né, o primeiro e segundo século, você vai ver sepulturas dentro de cavernas, dentro de rochas. Se você for avançando, você vai ver, quer dizer, dentro dessas sepulturas você tinha o costume de se alimentar também. Esses alimentos, essas refeições que acompanham quase que todas as religiões, é muito pouca, Lucas, pelo que eu pude perceber, são muito poucas religiões, acho que só Fé Bahá'í, talvez, ou outras, enfim. Mas desde o sikhismo, os muçulmanos, os sikhistas, já falei, né, os hindus também, é quase que um valor universal você ter uma refeição junto com o morto. E isso, lá no quinto século, e a gente vai lá, já a igreja está toda formada, enfim, a igreja cristã, né, já está toda institucionalizada, já está expandida, enfim, vai ser um problema para a igreja. Por quê? Porque ela não consegue, aos olhos dela, ela acha que isso é o paganismo. E ela não vai conseguir estipar de uma vez por todas essa questão de refeição com o morto. Ela não vai conseguir. E aí, o que ela faz? Os mártires já tinham... Só para você ter ideia, Lucas, você lembra que os mártires, eles morrem pela causa, né, pela causa cristã, e eles vão inevitavelmente ter que ser enterrados. O que a igreja faz? A igreja começa a trazer esses mártires para dentro de basílicas, por exemplo, Basílica de São Pedro, né? E aí o povão, continua fazendo as suas refeições dentro da Basílica de São Pedro, por exemplo. O povão continua fazendo as suas refeições, a refeição devota ao morto, dentro das igrejas. E a igreja tentando separar uma coisa da outra, e ela não estava conseguindo. Então, lá pelo quinto século ou sexto século, o que ela faz? Ela começa a fazer o movimento inverso. Ela começa a chamar os pobres que não tinham alimentação toda vez que algum santo morresse. E aí, qual é o desdobramento disso? O desdobramento é que
há uma redistribuição alimentícia, né? Dentro daquela sociedade onde a igreja está ali representada, uma redistribuição alimentícia, uma diminuição dessa desigualdade que uns têm para comer, outros não, e o desfoque da refeição mortuária, que é o quê? Você tira agora a devoção da refeição ao morto e coloca no pobre. Então, você dá comida aos pobres, passaria a ser, então, uma devoção ao morto. Ela inverte essa lógica, entende? Então, você dá comida aos pobres, aí a comida, que depois passa a ser esmola, dar comida e depois passar a dar esmola para o pobre, representaria o quê? Representaria a devoção ao morto. Por quê? Por que é importante também isso? Porque todo esse circuito que eu falei aqui, ritualístico, ele é um circuito ritualístico baseado no além, baseado no pós-morte, né? Então, para você manter, né, para você reforçar a sua salvação, tem a ver com a salvação. Para você manter a sua salvação, você deveria o quê? Dar comida aos pobres, dar esmola aos pobres, uma das condições, né, que eu estou abrangendo aqui, e é dentro da linha de raciocínio que eu quero. Então, tudo isso tem a ver com salvação. Uma segunda característica que tem a ver também é você enterrar os mortos numa sepultura eclesiástica. O que seria uma sepultura eclesiástica? Deixa eu só concluir. Então, a igreja acaba fazendo um trabalho social, né? Transforma a antiga prática pagã e reverte isso em um trabalho social. E aí, quando você fala igreja, né, é sempre bom a gente relembrar que você está falando da igreja ocidental, né? Porque estou falando daquele sistema constantiniano da cristandade. Porque o Oriente ele não chega muito nessa ideia, ele não tem purgatório, ele não tem essa ideia das boas obras para a salvação, nesse sentido, dessa comunicação, ela não é muito presente, né, no Oriente. Você tem outras teologias, né, outras ideias. Mas o interessante é que você está pegando um desdobramento mesmo medieval. É isso que está acontecendo. A Igreja Católica, que está se formando na Idade Média, ela não consegue acabar com o paganismo. Paganismo não. Acabar com a reminiscência das religiões europeias e norte-africanas, e ela está tentando, então, ressignificar isso, e é bom para a população, né? Que o pobre acaba tendo sustento. Até abaixo da Idade Média, até o final da Idade Média, a Igreja Católica vai estar conseguindo fazer com que alguém desse esmola e sustentasse o pobre, né? Porque, assim, quando ela faz essa reversão, o Lucas, o que acontece? Você perde teologicamente, né? Você tira se você ganha socialmente, você perde teologicamente, porque como você falou que ela é muito bem observado que ela faz isso em direção ao social, mas teologicamente não é recomendável, porque você está tirando a devoção do morto e jogando para o vivo. E isso é teologicamente correto, né? Dentro da teologia, da história da teologia, né? Então, está havendo um quiasma e uma troca, e que a morte está aí, que é o ponto, acho que é o ponto fundamental, esse, que quando você faz isso, você já está, aos poucos, começando um processo aí de distanciamento da morte, distanciamento do morto, né? Você começa um pouquinho a se afastar do morto. Então, você vê que o afastamento da morte não é só por conta da modernidade, é por conta, que a gente vai ver isso mais lá na frente, é por conta desse processo do cristianismo. O cristianismo eu posso dizer isso,
porque o cristianismo já vai começar teologicamente a se distanciar do morto. E mais, né? Ainda que você venha montar todo um edifício teológico em cima da morte de Cristo. Ok, mas para os vivos, o morto, com a sua convivência com os vivos, ele começa a se afastar. Justamente por causa dessa reversão aí, que você tinha falado muito bem, eu observo muito bem, esse estreitamento social, né? De dar comida para o pobre agora. Tá. Ô, Ronald, gente, entrou, dá o like aí no vídeo. Gente, aproveita aí, ó, que eu vou fazer as propagandas agora e chama as pessoas que você conhece para assistir esse vídeo, porque aonde, me diz, em qualquer lugar no YouTube aí, no Brasil, em português, você encontra um conteúdo desse sendo dado gratuitamente aqui a essa hora. Você não vai encontrar, você só encontra aqui. Então, ó, joga lá na sua lista de WhatsApp, no seu grupo, o que está rolando aqui e manda essa galera que gosta de estudar teologia entrar aí, ó, manda o link, copia e cola, porque eu vou fazer as propagandas aqui e depois a gente vai voltar aí mandando brasa para chegar no protestantismo, que já vai dar 1 hora de... Já? Poxa! de live. Gente, eu sou o professor Lucas Gesta. Aqui embaixo está passando, ó, o meu Instagram, onde eu posto as dicas de livros e os cursos e o dia a dia, o Facebook, que é professor Lucas Gesta, e o site, que está todo o meu material. Eu tenho um curso, para quem está chegando agora, 100% online, via WhatsApp, de História do Cristianismo. Esse mês de junho a gente vai estar estudando as grandes escolas de teologia do Ocidente. E eu, nesse mês de maio, nós estamos terminando a aula de formação da catolicidade no século II. E aqui nós temos hoje, que está aí palestrando para a gente, o professor Ronald, e aí embaixo está passando aí os contatos dele, o Instagram, o YouTube e o Facebook, Ronald Lopes, professor Ronald. Ele também ele também lança seus cursos, ele também lança seu material, trabalha comigo no nosso curso lá em São Gonçalo, que a gente vai voltar online. E a gente tem várias parcerias aí, vários amigos em comum, a gente se conhece há muitos anos e segue lá o professor Ronald para você também ver o conteúdo dele. O conteúdo dele no Instagram tem sido muito bom, muito legal, tenho acompanhado, YouTube também. Eu sempre falo para o Ronald, vamos todo mundo sair do Facebook e migrar para o Instagram, porque é melhor, é mais... é melhor. E todo mundo que está chegando aí, já larga o like, já compartilha isso aí para o grupo de vocês, pessoal da FAICAD que está com a gente, pessoal lá de Campo Grande, um abração aí, também estou sentindo falta, o seminário lá do pastor Brian Kibuka, o SBPV, Seminário Bíblico, Palavra e Vida. Tem muita gente aí levantando algumas perguntas, mas eu vou destacar aqui a pergunta do Jared Victor. O nome é bonito, né? E o professor Ronald vai estar aí comentando. Agora não, né? Vamos falar de protestantismo depois? Vamos falar de protestantismo depois. Eu só queria fazer um comentário aqui dentro de tudo aquilo que o Ronald falou até o momento. Só para complementar, Ronald, o cristianismo, ele teologicamente se afasta da convivência da alma do morto, eu acho que aqui na Terra, o cristianismo católico, porque a alma, ele vai se aproximar da alma do morto no purgatório. Sim, o purgatório vai ser uma tortura, mais para baixo da Idade Média, o purgatório vai ser uma tortura mental na mente de todo ser humano que perdeu um falecido, porque ele está lá sendo queimado, torturado pelos demoninhos lá, e você tem aqui a possibilidade de poder tirá-lo se você rezar a quantidade de missas suficiente, mas você tem que pagar, né? Ou comprar indulgências. Então, o morto está conectado de alguma forma, não está perto, não está aqui livre, solto, ele está preso,
Porque assim, morreu, com o cristianismo morreu, ou tá no inferno ou tá no purgatório. E no céu é muito difícil, né? Uma hora você chega lá, mas de cara assim, morreu. Eu digo o seguinte, Lucas, o purgatório só é igual, se a gente pudesse mal comparar, assim, bem mal comparando mesmo, o processo de Inquisição é como se fosse o suspiro da Idade Média no início da modernidade, né? Eu posso dizer que o purgatório é quase que a mesma coisa, é um suspiro, é um quebra-galho, é a última tentativa, digamos assim, de você fazer com que os mortos e os vivos se dão bem, né? É a última tentativa de que os vivos possam tecer laços com os mortos, né, digamos assim. E por que é importante você tecer laços com os mortos? Porque a morte ela não é só o fato do cara morrer, que tem isso também, né, Lucas? Que, poxa, só fala em morte e tal, mas é uma questão existencial, né? Se eu trocar a palavra morte pela palavra perda, vai dar praticamente no mesmo. Porque existe a morte psicológica, né? A morte do desejo, por exemplo. A morte do desejo é o que é? O que é a morte do desejo? Depressão. Simples assim. Então, quando eu estou falando de morte, cabe várias significações aí. E que significações é essa? São significações que você tinha falado desde o início lá, Lucas, que é do simbólico. O simbólico na morte foi esquecido justamente por quê? Porque houve um afastamento da convivência dos vivos com os mortos. Os mortos, eles são enterrados dentro da nave da igreja, depois, historicamente, ao lado da igreja, depois, atrás da igreja, depois se coloca cemitérios para colocar morto, tudo isso gerido pela Igreja Católica, no caso, né, pelo catolicismo, pela cristandade constantiniana, se eu tiver que falar alguma coisa mais técnica, né? E depois, fora dos muros da cidade ou para além dos muros. Quer dizer, há um nítido afastamento, né, dessa consciência da finitude. Porque o que é a morte? A morte é a consciência que você vai morrer. Agora, quais são as consequências de quando você afasta a um certo distanciamento, quando essa relação é afrouxada? A primeira consequência é que você vai viver como se não fosse morrer. Essa é a primeira consequência. Então, você olha a sociedade, ela vive achando que existe a vida eterna. O Sandro, eu não sei se ele perguntou, se ele afirmou, né? Eles acreditavam em uma ressurreição. Então, a ideia da ressurreição é uma ideia que você vai voltar para essa vida, né? Não é nem uma ideia de viver lá no além, mas viver aqui. Não. Você vai voltar do além para cá, né? Com o corpo glorificado. Vai voltar para cá com o corpo glorificado. Quer dizer, você não tem... realmente, a morte não é uma finitude, a morte é uma continuação da vida. Entende? Então, quer dizer, não está marcado, não está delimitado, não está falando para você assim, Lucas, você vai morrer e acabou, ponto final, irmão. Está falando assim para você, olha, a morte é uma passagem, simplesmente é uma passagem para outra vida. Quer dizer, mas se você se encarar dessa maneira, você acaba apagando a consciência da sua finitude. E não só a consciência da sua finitude enquanto quando você estiver velho. Não é isso. É toda ela. Então, quando você perde, você não bota a mão na sua consciência e fala assim, peraí, onde que eu perdi? Aonde que algo meu morreu? Eu não vou mais repetir isso, né? Que tanto é que a gente tem até aquele adágio muito famoso entre os historiadores, que você conhece o seu passado para você não repetir no futuro, não é isso? E isso tem a ver com a morte. Por quê? Porque a morte... Por quê? Porque se você vive como se a morte não existisse, você vai estar sempre repetindo as mesmas coisas, né? Você vai estar sempre dentro de uma repetição. Então, quer dizer, a nossa concepção, a nossa visão sobre a morte, ela tem que ser
condicionada, ela tem que ser ressignificada. Você tem que pensar sobre a sua finitude, né? E não enquanto uma finitude pós-além, pós-morte. Não. Uma finitude aqui agora, ó, morreu. Você morreu, né? Então, Algo seu foi embora, né? Tem que ser, você tem que. E isso é muito difícil para o cristão, sabe, Lucas? É isso que eu estou querendo colocar aqui. Isso é muito difícil para o cristão, porque o cristão entende a ressurreição, como bem o nosso amigo colocou, entende? E isso é complicado. eu estou entendendo a sua alfinetada aí. E é uma Entende? alfinetada boa. Eu não quero entrar nesse assunto assim mais devocional assim, ou mais psicológico, mas é uma alfinetada boa, porque tem muito evangélico hoje perdendo o parente e revoltado, assim, Revoltado, não achando achando que Deus que. tinha que curar, que Deus tinha que tirar da Covid, Exato. que perdeu a Ó, fé. primeiro, revoltado. Segundo, como se nada tivesse acontecido, porque também tem comportamento assim. Ah, não, ele tá na glória. Não, peraí, irmão, peraí. Você não tá entendendo. O maluco morreu. Ele morreu, não, mas morreu em Cristo Jesus, é crente, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você tem que ritualizar, pô. Você tem que entrar em luto, você tem que ficar triste também, sabe? Não, eu perdi. Olha, poxa, você tem que entrar em luto. Agora, você não entra em luto, acha que tá tudo bem, faz digamos assim, lê aquele livro do João José Reis, A Morte é uma Festa, né? Faz uma festa, tá tudo certo. Não, poxa, isso é psicótico isso. Isso não tá certo isso dá, até acarreta problemas lá na frente psicológicos, sabe? É Então, quando, assim, por isso que eu. quando a criança não vai no funeral, né, dos seus parentes, né? Ela não, É ela não... outro problema. É outro problema. No século XIX, havia o costume de se levar crianças para o cemitério, inclusive até no Brasil, enquanto lei. Você tinha as constituições primeiras do arcebispado da Bahia, de 1778, se não me falha a memória, era lei você levar as crianças para o cemitério, visitar os mortos, sabe? Porque justamente isso, para elas entenderem que há uma finitude, sabe, das coisas, de tudo. As coisas acabam, as coisas são temporais, tudo isso, sabe? Vamos então, esse negócio de morreu tá na glória, a estação da glória tá fechada, né? Morreu tá em Botafogo ou tá... É, Vai lá. Então, mas assim, contribuindo aí com o que você falou, eu acho que o cristianismo anterior ao protestantismo, depois a gente vai entrar no protestantismo, temos que entrar antes de 11 horas da noite para a gente ir dormir. com certeza. Eu acho que o cristianismo, Ronald, ele fez sim um ritual de morte, mas um ritual esperançoso. Então você sabia que o cara morreu, você estava em contato, você enterrava, inclusive, e eu acho esse ritual do enterro muito mais real do que o ritual da cremação, porque cremação você não está vendo, né? Mas o enterro você está vendo o corpo descendo a sepultura. Mas o cristianismo ele te dá uma esperança, não, mas vai voltar. Então a morte não é um fim, mas mesmo assim você sabe que aquele fim mas você está vendo o fim, mas você sabe que vai ter uma volta, evitando o desespero, né? Que é muito clássico o desespero da morte, o desespero diante da morte entre os entes. Até o caso clássico do estoico, acho que não foi Epicteto ou Sêneca que perde a filhinha e entra em desespero e a filosofia dele vai para o buraco, né? Mas aí o cristianismo dá essa resposta, né? Você não tem motivo para estar desesperado. E até porque a igreja católica ela faz a manutenção do cara lá no purgatório, no céu, faz a manutenção da alma, né? E eu acho que e aí, para a gente entrar no protestantismo, eu vou lançar aí a braba, a bola, e você complementa aí. Eu acho que no protestantismo, cara, o final da Idade Média, você tem um desespero voltando nas pessoas, porque com as pestes, né,
com a era das dúvidas que estão ocorrendo, a Igreja Católica está perdendo a hegemonia das almas, a hegemonia do purgatório. Você tem padre morrendo, bispo morrendo, a galera está vendo, não está entendendo o que está acontecendo, Deus mandando castigo. É o que o Jean Delumeau fala lá na Ascensão da Reforma, que a galera entra em desespero mesmo, parafuso, o medo da morte toma conta de todo mundo, abaixo da Idade Média, é uma coisa horrorosa. E aí vem a reforma, que vai acabar com qualquer contato com o morto, literalmente, porque a reforma acaba com qualquer contato com... Ela acaba com a ideia de purgatório e ela acaba com a ideia dos santos e das santas. Exatamente. Os santos e as santas que são mortos, né? Eles não estão te ouvindo, não estão intercedendo por você, e o negócio é entre você e Deus, e nos ramos mais numerosos da reforma, nem Deus também tá muito te ouvindo, porque está tudo predestinado, é você e você, meu amigo. Então, vamos entrar nisso aí. Como é que é esse rito da morte e como que a morte é tratada no protestantismo, desse protestantismo clássico aí, da primeira, segunda, terceira geração aí? Você, assim, primeira coisa, tem a ver com as indulgências, né, Lucas? Porque já que as indulgências são uma forma de você ajudar financeiramente, digamos assim, né, o morto, e aí você tem uma relação com o morto aí, econômica, mas você tem, e aí chega o Martinho Lutero e fala assim, olha só, indulgência é antibíblica, indulgência não está na Bíblia, isso é antiteológico, é heresia, tu sai fora, acabando com a única ponte, uma das únicas pontes que tinha entre os vivos e os mortos, né? O que você vai ter? Agora a morte ela é individualizada, ela não se vive mais coletivamente. E a morte individualizada, aí a gente tem um problema, porque já que os ritos agora já não são mais coletivos, né? Você acabou com o purgatório, agora você tem livre acesso à morte. Você pode fazer o que você quiser, você pode comemorar da melhor maneira que você quiser. Ah, mas não foi assim. Não, foi assim porque na Europa inteira, a Europa explodindo em reformas, e cada um fazia o seu ritual que lhe desse da telha. A verdade é essa. Né? Você tem ali a Suíça, os genebrinos, ali os Zwinglianos, os anabatistas, os calvinistas, os luteranos, cada um fazendo o seu próprio ritual fúnebre, cada um fazendo o seu próprio ritual, e no caso de batismo, casamento, e no caso, inclusive, óbito. Então, cada um fazendo um manual de liturgia para si, né? Para poder reger ali a sua própria, o seu grupo. E isso vai explodir em manuais rituais de tudo quanto é lado. Inclusive, Manual do Conforto, de 1557, de John Stickerhart, que é um luterano. Ele vai inventar todo um manual para te dar o conforto na angústia da hora da morte. Inclusive, isso está no meu livro, e falando aqui do meu livro, Mortos que Constroem Cidade. Ah, é? Eu trato isso. Perdão aí por esquecer. O professor Ronald lançou seu livro recentemente em vários lugares, inclusive aqui no Centro Cultural do Brasil. Você está com ele aí para mostrar para o pessoal? Tô sim. Vou pegar aqui. Enquanto ele está pegando, gente, acessa aí o Instagram do professor Ronald, está passando aqui embaixo, YouTube, Facebook. E você que está assistindo esse vídeo e não se inscreveu no meu canal, você vai para o purgatório. O professor Ronald está colocando aí o livro dele, gente. Vocês podem comprar diretamente com ele, é só acessar aí embaixo o Instagram ou o Facebook dele e mandar uma mensagem. Mortos que Constroem Cidades, que é a tese que ele vai estar chegando agora para falar um pouquinho dela. Primeiro ele vai falar aí, continuar falando do protestantismo. Inclusive, Lucas, só para constar aqui que, por exemplo, eu lembrei falando disso, né? Que essa postura eu até coloquei isso no livro, que essa postura diante da morte é muito semelhante a outras obras,
pequeno livreto com poderoso conforto que podemos contrapor à morte e as tentações na angústia da morte. Esse é o nome do livro do John, né? Teólogo luterano. Lá no século XVII. Consiste de um manual de ajuda a qualquer cristão que precise consolar um irmão em sofrimento espiritual e temeroso da morte. E aí ele vai, assim, especificamente, tudo que pode acontecer com alguém na hora da morte, ele tem um remédio para essa pessoa, tem um consolo para essa pessoa, sabe? É igual aqueles então você tem uma individualização, né? Manual de liturgia, né? Isso, exatamente. Você tem uma especialização, uma individualização da morte junto com a sua subjetivação, digamos assim, o seu subjetivo, a sua sensibilidade própria. Então, você acaba colocando os sentimentos individuais acima dos rituais que coletivizam a morte, né? Então, os seus sentimentos de perda, os seus próprios sentimentos de perda é mais importante do que o sentimento de perda do outro, sabe? E isso é um problema. O protestantismo com relação à morte, ele faz isso. Ele coloca a sensação de perda e a sensação de luto, né, mais importante do que a do outro, do que a do coletivo. E isso também é um problema, porque essa carga mortuária, digamos assim, essa carga de luto, de perda, ela não pode viver sozinha, ela tem que ser coletiva, porque é um fardo muito grande. Você perder um ente querido seu que tem uma função social, todo o corpo coletivo sente. Na hora que você individualiza isso, você não pode mais agora coletivizar essa sensação de perda. Você tem que pegar ela toda para você. Cria uma angústia. Você está falando que o ruim, né, o ônus disso, dessa individuação, seria uma carga psicológica de angústia maior, de tristeza. Exatamente. Analista aí, né? Um pouquinho. Mas é isso mesmo. É isso que acontece. A angústia e o sofrimento é maior na modernidade, ela aprofunda. A modernidade, com o protestantismo, aprofunda a angústia e o sofrimento. É isso que acontece. Historicamente, né? E aí, os rituais que não... Seria a modernidade ou seria mais uma etapa à frente do romantismo? O que acontece? Você começa com o protestantismo lá atrás, século XV, XVI, vai avançando com os racionalistas, 17, 18, os iluministas, e aí você já sabe, é efeito cumulativo. Começa lá atrás e vai acumulando. Quando chega no século XIX, explode. É isso que acontece. É interessante, né? Porque você começa esse processo de descobrir-se a si e você acaba se desligando do outro e esse processo de individuação acaba atacando a mente, né? E aí exato. Todo mundo com sua rede social aí. Tem uma pergunta aqui do Jared, eu vou responder essa, Ronald. O protestantismo reproduziu sua antipatia litúrgica e iconográfica nos ritos e adornos mortuários, como a falta de mausoléus e afins. Dentro do protestantismo você tem aquela ideia da austeridade, de você acabar com qualquer tipo de luxo e qualquer tipo de luxo nessa vida, quanto mais na próxima vida. Então, a austeridade ela é clássica. Então, gastar dinheiro, botando lápides, construindo mausoléus, seria uma coisa assim, um dinheiro desperdiçado. Mas antes disso, os protestantes, geralmente, eles estão na clandestinidade, a maioria deles. E quem tem os grandes mausoléus é quem tem terra, e quem tem terra geralmente é católico. Geralmente não, sempre, né? E até nos territórios que o Estado se tornar protestante, você não vai ter isso, porque você já vai passar para essa fase da austeridade. Mas eu queria linkar essa pergunta do Jared
para entrar no tema do livro do professor Ronald, e como é que era esse rito protestante e os adornos? Como é que era o túmulo? Você estudou cemitério, você Sim, estudou, você estudou cemitério, você estudou protestantismo bem raiz, né? Aquele protestantismo que vem sim, dos imigrantes europeus, alemães e suíços para o isso, Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, para a Serra, né? Para Nova Friburgo. Como é que isso. era nesses cemitérios esse ritual, esse adorno? E como é que era essa passagem da morte? É igual hoje, né? Chegava ali, lia o Salmo 23, por exemplo, fazia uma oração, cantava o hino, enterrava, pronto. É muito simples assim, né? Como é que... Comenta aí, por favor. É, era simples. Você não tem muito simbolismo, né? Simbolismo no sentido de estátua, de imagem, igual um cemitério católico. Não, não era igual. Esteticamente, não era igual. Você tinha um cuidado com o morto, isso tinha. Havia um cuidado com o morto. Mas não era em forma de você colocar estátuas, essas coisas. Você tinha uma. No protestantismo que eu estudei, que é o do pastor Sauerbrunn, o pastor Sauerbrunn, ele cursou a teologia dele lá, se formou em teologia na Universidade de Heidelberg. Ele tinha uma teologia mais liberal. Então, ele, nos rituais dele, ele podia fazer um ritual. Ele não era luterano, ele era reformado, e aí tem essas diferenças, né? Protestante, evangélico, reformado, enfim, que eu trato, inclusive, no meu livro. E os rituais que ele fazia eram os rituais que abrangiam tanto os luteranos quanto também os reformados. Você vê isso nitidamente. Então, num ritual só, você abrangia confissões diferentes. Isso também é uma característica engraçada, assim, bem nossa, assim, também, de hoje, né? Que em um ritual você está lá, o católico, o espírita, o evangélico, todo mundo assistindo o mesmo ritual. No século XIX também era assim, 1824. Só que no caso eu estou falando do protestantismo. E aí tinha essa característica. A segunda característica também é que a igreja, o culto fúnebre, ele começava aonde o morto estava, ia para o cemitério com o corpo e terminava na igreja. Isso era o ritual fúnebre. Não era meio ritual fúnebre, não. Isso era o ritual fúnebre inteiro que se fazia isso. Se alguém morresse na igreja, então você começava o ritual fúnebre na igreja, levava até o cemitério o corpo e terminava esse ritual fúnebre no cemitério. Então, havia uma simbiose entre igreja e cemitério, onde que o cemitério era a extensão da igreja, né? Nesse sentido de unidade constitutiva. Eu trato isso também até no livro. O problema daí não é nem isso, porque em termos geográficos, em termos de morfologia da morte, tá tudo bem. O problema é que você tem cada indivíduo daquela comunidade que está ali protestante fazendo sua devoção, tinha seu ritual fúnebre próprio, porque era o sentimento dele que estava no simbólico envolvido ali com a perda daquela pessoa. Então, tinha gente que estava ali só de corpo presente, por exemplo, porque não tinha ligação nenhuma com aquele indivíduo que morreu. Foi ali só para dar um alô e pronto. Quando morre artista, né? Igual quando morre Exato. presidente, morre Dercy Gonçalves, morre... Exato. Exatamente. O Exatamente. Elvis Presley, aí vai a cidade, o mundo inteiro, né? O Michael Jackson. Então, era para ser assim, num impacto coletivo, né? Só que, no caso, a gente não historicamente, não aconteceu isso. O protestantismo não deixou, né, no caso. Não rolou isso. E essa, a terceira característica também é que é muito interessante também, os obituários, né, Lucas? Eu estudei os livros de óbito lá da Igreja Luterana, de 1824,
E eles fazem questão de deixar ali a causa-morte, coisa que você não vê muito no de óbito católico, né? Então, tinha muita gente que morreu senil, muito de velhice. Encontrei muito pessoal que morreu de velhice. O cemitério que eu estudei, porque acho que foram 35, tem que ver ali no livro, que é muito dado, então foi tudo ali para o livro. Dos 35 cemitérios, tinha muito cemitério infantil, de criança, porque as crianças já chegavam doentes. As crianças já chegaram doentes. O cemitério da área urbana de Friburgo, que eu estudei, foi fundado por uma criança que é a filha do pastor. Quando o pastor chega na cidade, o filho dele morre e ele não tem onde enterrar, porque o único cemitério que tinha na cidade era o católico e o padre não deixou ele enterrar lá. E aí ele enterra. Olha aí, o Luciano está dizendo que está lendo teu livro aí, ó. Aí, que beleza. Obrigado, Luciano. Tamo junto, querido. Então, Luciano, o que é nosso aluno lá do Imersão História da Igreja, lá em São Gonçalo. Legal, legal. Obrigado, Luciano. Vou Obrigado até aí. Aqui, ó, mais um banner aí do teu livro, livro do professor Ronald. O título é Mortos que Constroem Cidades. É que esse programinha aqui é muito bom. Olha lá, ó. Fala aí, Ronald. Maravilha. Maravilha, ótimo. E aí, o que acontece? Eu trato nesse livro, então, que o filho dele morre, o filho do pastor morre, e ele vai enterrar o filho justamente ali na área urbana. E quando ele enterra o filho dele, o próprio filho, ele faz um ritual reformado, né? Faz um ritual, da teologia liberal, digamos assim, da época, que tinha a presença de luteranos e reformados naquela ocasião. Então, ele faz um ritual abrangendo todo mundo ali. Exato. E ali tinha canções, enfim, eu trato de casos assim. Tem um caso também que ele faz uma procissão, uma espécie de procissão do Luternô, que é um reformado, que chegou antes do pastor, e depois que o pastor morreu, ele morreu, e ele pega o corpo do Luternô e transporta até o cemitério, cerca de 2 quilômetros. Isso eu boto o mapa, faço o possível trajeto que ele fez. E o padre, quando olha aquilo, fala: olha, ele está fazendo um ritual fúnebre público, e isso é contra a Constituição de 1824, que não permite que os cultos protestantes possam ser públicos. E nenhum sinal externo no tempo deles pode ser visto. Então, ele está sendo criminoso, ele está infringindo as leis do Império. O padre Então, vai lá e processa o pastor. Já que você está entrando aí nesse assunto, que é um assunto importante, que muita gente tem dúvidas, que é a questão da ilegalidade do protestantismo no país durante o século XIX. Mas para a gente entrar nesse assunto, e a gente já vai caminhar então para o fim, para a gente fazer uma live de 1h30, resumindo aí tudo que a gente está falando aí, bastante coisa, né? Já passou 1h e pouco aí, né? Sim. E o professor Ronald aí está dando uma aula aí para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando. Só fazendo a propaganda aí, ó, o livro dele é Mortos que Constroem Cidades. Mostra aí o livro. Isso, vou pegar aqui, ó, esse aqui. A capa da Renata que fez essa capa para mim, Lucas, ó. Foi a Renata que ela tentou? Tá aqui, o nome dela tá até aqui também dentro. Quem for comprar o livro, aí dá para ver. Quem for comprar o livro vai ver o nome dela aqui escrito, ela que fez a capa. Deixa eu botar aqui bem pertinho, ó. Show. Qual é a editora? Autografia. Essa é uma pranteadeira, Lucas. Pranteadeira, essa aqui, ó. Uhum. É uma pessoa que é contratada para chorar em enterros. Uma carpideira, né? Carpideira é um nome que os ingleses protestantes davam para essas mulheres, né? Aqui, brasileiramente, a gente ia chamar de pranteadeira. Pranteadeira.
Então, outra coisa para a gente encerrar aí falando também, e essa questão, né? Como que eram, agora falando de protestantismo no Brasil, que é o tema mais próximo aí da sua dissertação e do seu livro. E acredito que do doutorado, né? Você vai tentar nesse tema? Sim. Doutorado também. Como que era essa relação de construção de cemitérios protestantes no Brasil pré-republicano? Os cemitérios eram ilegais mesmo ou eram permitidos dentro das colônias europeias, né? Ou se fazia vista grossa, ou havia uma legislação que permitia... Porque, assim, os protestantes eram proibidos de construir templos, mas você tinha templos anglicanos, você começa... os grandes templos estão surgindo no século XIX, mesmo com a proibição. É claro que tem aquela lei, pode até construir templo, mas não pode ter aparência, aí fica parecendo uma casinha de culto Quaker. Mas, mesmo assim, algumas catedrais são construídas, né, com aparência de igreja e tal. Como é que era isso em relação aos cemitérios e o enterro dos mortos, né, o reconhecimento, inclusive, do óbito até o século XIX aí? E eu vou te falar assim, Lucas, o que acontece? Colônia e império, eu vou me ater. Colônia você não tem muito, você tem aquela experiência ali do protestantismo na França Antártida, depois você tem no século XVII aquela experiência ali de Maurício de Nassau, em Pernambuco. Eu não vou entrar por aí não, porque aí ia ser outra aula só para tratar dos cemitérios dali, que ali existiam cemitérios protestantes. Mas eu quero me ater mais à questão do império, porque o que acontece? Você não tinha um lugar que você possa deitar os seus mortos que não sejam católicos. Então você tinha ou em matas, ou em lotes de terra, menos em cemitérios. E não tinha necrópole protestante, você não vai achar. Você vai achar no final do século XIX, nos anos 70, 80, quando esse debate já chegou lá no parlamento e está se discutindo essa possibilidade, né? Mas você tem casos assim, por exemplo, eu posso falar em inúmeros casos que você tem enterramento. Por exemplo, em Resende aconteceu um fato muito interessante. Um luterano, ele estava numa fábrica de tecido, era um operário, ele morreu infartado dentro da fábrica. E o dono da fábrica não deixou ele ser enterrado ali, né? Os operários que trabalhavam com ele queriam enterrar ele no chão da fábrica e o dono da fábrica não deixou. E aí os operários se juntaram, ficaram revoltados com aquela situação, se juntaram e enterraram-se mesmo a contragosto do dono da fábrica. Isso rolou um problema sério entre o dono da fábrica e a coletividade dos operários, enfim. Mas o fato é que os operários conseguiram enterrar esse luterano ali num canto da fábrica. Pois bem, quando o pastor Robert Calley ele chega no Rio de Janeiro, junto com aquela leva de protegetismo de migração, de missão, enfim, toda essa história que eu não quero me ater nela, ele vai mandar não só falar onde que o morto estava enterrado, como também desenterrar o morto, fazer uma exumação da cova, fazer um ritual fúnebre da cova e depois reenterrar ele no mesmo lugar. Isso tem artigos provando isso na documentação e foi muito interessante esse caso, né, que foi anos depois, foi 7 anos depois. Então, você tem vários casos assim, né, a questão da cemitério de 1828, ali você não tem protestantes ali enterrados, mas o que foi a revolta da cemitério, por exemplo? O Brasil teve várias revoltas, várias rebeliões. Revolta da cemitério, essa é nova. Exatamente.
É a rebelião dos cemitérios, o que aconteceu na Bahia, em Salvador, no Campo Santo. Campo Santo é um lugar perto de Salvador, no Recôncavo Baiano ali, e que duas empreiteiras tinham se juntado para poder construir um cemitério, né? Porque viu que os corpos dentro da igreja do Campo Santo já não cabia mais, estava havendo um colapso cemiterial dentro da igreja do Campo Santo. E aí elas se juntam para fazer uma proposta ao Estado Imperial, o Estado Imperial vir com 50% do capital e elas virem com outros 50% para poder fazer o cemitério, né, longe da cidade. Mas a população não queria, a população não estava afim disso, estava querendo era justamente continuar enterrando seus mortos ali na igreja. E não tinha problema, porque extravasou as túmulos e as covas e ia crescendo, e a igreja ia ficar no meio e estava tudo certo para a população. Mas para a empreiteira, que estava de olho nessa construção, e para o governo imperial, que tinha sanitaristas municipais, né? Prefeito, vereadores, grande parte dos vereadores daquela cidade eram sanitaristas, né? E o prefeito era um médico sanitarista, via que aquilo ali era foco de doença pura, né? Então juntou esses dois poderes e para ir contra a população. O que eles fizeram? Eles foram lá e construíram um cemitério normal, mármore Carrara, portão de ferro, tudo do bom e do melhor. Construíram o cemitério. 3 dias depois, a população, junto com... quem era esse grupo? Esse grupo eram os católicos, né? Tinha alguns protestantes também, há relatos disso. Tinha algumas autoridades também, policiais, tinha escravos, enfim, a maior parte da população estava ali, né, naquele momento, quase todas as suas classes, e fizeram um levante contra aquele cemitério, destruíram tudo, destruíram absolutamente todo o cemitério. E não levaram uma pedra sequer. Tem um relato do John Pocock. Pocock é um inglês, né, protestante, e ele viu essa rebelião. E ele diz assim, olha, não sobrou pedra sobre pedra e ninguém levou absolutamente nada. Nada para casa. E ele ficou apavorado com isso. Porque ele achava assim... ele ficou apavorado com isso, que ele falou assim, poxa, mas esses materiais são caros, tudo de bom, de luxuoso, né? Porque o cara era inglês, ele estava com um olhar mercantil, né? Em cima dos destroços, né? E ele, no relato, ele diz assim, poxa, eu estou assustado, ninguém levou nada. E realmente ninguém tinha levado nada nesse levante, né? O fato é que o cemitério depois vai ser construído 20 anos, só 20 anos depois. Isso vai ficar na memória ali coletiva e só 20 anos depois é que esse cemitério vai ser reconstruído. E aí as discussões já estavam acaloradas, já tinha assentada essa questão do cemitério, as representações da morte da população já estavam diluídas, enfim. Só para você entender que essa questão do cemitério, né, eu dei esse exemplo, por causa da presença protestante que assimilou o costume fúnebre de enterramento dos mortos dentro da nave ou perto da igreja, entendeu? E isso é bem interessante. Não, esse tema é muito raro de encontrar alguém trabalhando. Por isso que eu falei, pessoal, ó, se você estiver assistindo, compartilha, porque não é ninguém que tem acesso a isso, não. E já para a gente ir encerrando, e a galera poder ir dormir, né? Quem dorme cedo, né? Ou assistir aí sua série na rede de streaming. Legal. A gente lançou aqui muitos temas, falamos sobre muitas coisas, mas se você quiser ler mais, se aprofundar sobre isso, compra o livro do professor Ronald. Mostra aí, isso. Ronald, novamente o seu livro. E está passando aqui embaixo Mortos que Constroem Cidades. Você vai comprar esse livro diretamente com o professor Ronald. Mas eu moro no estado de Goiás, eu moro em Brasília. Sem problema.
no Nordeste, eu moro no Sul. Eu moro em outra cidade. Manda uma Tem mensagem para site, o Ronald. manda para mim, tem site, a gente dá um jeito, a gente Mas manda para o compra com o Sedex, por professor avião. Ronald, que é melhor, né? Isso, é melhor. Compra com o professor Ronald, manda uma mensagem para ele. Gente, segue o professor Ronald lá nas redes sociais dele. Aproveita e se inscreve aí no YouTube, logo meu aí. Clica no sininho. Clica no curtir, porque isso é uma forma de gratidão. A gente está aqui dando aula. Nós passamos anos estudando aí, anos, horas e horas e horas e horas e dias e meses do nosso tempo escrevendo e dando esse conteúdo. A melhor forma de gratidão que vocês têm é, primeiro, seguir a gente nas redes sociais, curtir as postagens, compartilhar. Porque fazendo isso, o algoritmo das redes sociais, esse robô maligno, Matrix demoníaco, que controla o capitalismo mundial agora, não é mais as grandes famílias que controlam o capitalismo, é o algoritmo, é o robô, ele converte mais acesso para a gente quanto mais curtidas e comentários aparecerem aí. Então, peço que vocês compartilhem, comentem, curtam, sigam as minhas redes sociais que eu estou colocando aí embaixo. É só botar Lucas Gesta aí, Facebook, Instagram, site, YouTube e o professor Ronald, que eu vou colocar aí novamente, a Facebook, Instagram e YouTube dele. Ele está dando aula direto aí. O livro dele é Mortos que Constroem Cidades. Bem, chegando ao final aí, Janaína já disse, estou seguindo o professor Ronald a partir Obrigado, de agora. Janaína. Obrigado. Então, chegando ao Lucas, final... Oi? eu vou te falando para o pessoal também que eu estou fazendo lá a série de 6 episódios sobre perdas e lutos. Eu estou no segundo episódio com a advogada Deviane. A gente está fazendo essa segunda live agora, que vai ter agora na quinta-feira. 3 coisas que você não pode fazer sobre perdas e lutos. E eu já estou preparando, já estou quase acabando um e-book. Tem um e-book também gratuito para o pessoal que está lá me acompanhando lá no Instagram e acompanhando as séries. Vai ter um e-book gratuito lá para esse pessoal. Show. O Instagram aí está passando o professor Ronald Lopes e o Facebook também ele está jogando no Instagram. No Instagram acontece a live e no YouTube ele sobe o vídeo. Isso. Então, Ronald, o Vladimir está parabenizando aí. Obrigado, Vladimir. Então, eu quero agradecer ao Ronald, primeiro porque ele é meu conterrâneo. Muita gente não sabe, mas eu sou friburguense também. Ronald, você é friburguense ou você viveu lá em Friburgo? Não, sou friburguense. Vivi muito tempo lá, mas agora não. Agora eu sou carioca agora. Agora o Ronald ficou rico e ele mora no bairro Nobre, aqui eu não vou citar o nome. Rico nada. Muito próximo da praia, assim. Ele acorda, ele já sente aquele cheirinho do mar batendo. E em breve estarei lá, né, para a gente trocar uma ideia na praia, né? Melhor do que trocar uma ideia em rede social. Outra pessoa que lembrou de você e mandou um abração foi a Sandriane Grip. Sim. Também Estudou lá comigo. na Terra, né? Que agora é secretária aqui no Batista do Sul. É minha aluna também na pós-graduação. Quem quiser fazer pós-graduação em História do Cristianismo, gente, mora no Rio de Janeiro, é só fazer com a gente lá na Tijuca. E quem quiser fazer também, está morando em qualquer lugar do mundo, a gente vai estar lançando a pós-graduação em História do Cristianismo em EAD. Então, quero agradecer muito ao professor Ronald. Ele só deu algumas filigranas aí do conhecimento dele, e o restante, se você quiser saber mais, busca ele nas redes sociais, compra o livro dele. E leia, que eu acho muito importante aí que a gente leia os livros que a gente compra, né? Verdade, Lucas. Está fazendo aí lives semanais. Então, professor Ronald,
O nosso papo hoje, gente, foi um papo mais técnico, mais histórico, mais de psicanálise, de história das religiões. Não foi um papo devocional. A hora filigranas é mais voltada para isso, né, para o estudo. O professor Ronald, ele vai estar... Você fala, Lucas, eu quero saber mais de bibliografia, eu quero me aprofundar. Primeiro você vai comprar o livro do professor Ronald. Depois, tem bastante bibliografia lá. Oi? Tem bastante, a bibliografia no final foi bem consultada, bem referenciada. Tem bastante bibliografia lá também. Mas se você quiser, se o pessoal quiser saber mais, é só me seguir lá no Instagram, que me chama lá no direct, eu mando para você. Enfim, tem material que não falta. Tá aí o Instagram dele. E se você quiser mais material, se tiver algum livro que ele não tenha citado, olha só, que não esteja lá no livro dele, pergunte a ele, inboxe, e o professor Ronald vai com certeza te ajudar. Você quer deixar alguma palavra final aí, Ronald? Esse tempo aí que a gente está vivendo conturbado e tumultuado? Então, eu quero, primeiro agradecer a todo mundo que compareceu aqui à live. Obrigado, gente, a audiência aí perfeita. Muito obrigado mesmo. Dessa maneira que, poxa, só de vocês estarem aí, a gente está aqui, eu já fico muito satisfeito de estar participando e fazendo o que eu faço, trabalhando do jeito que eu trabalho, porque tem os plantões, né? Eu também trabalho lá tirando plantão no Corpo de Bombeiros. Olha aí o testemunho aí, ó, subindo depois. Aí, tá? Através de uma live, conheci o professor Lucas e hoje faço o curso dele. Muito, muito bem, Janaína. Obrigado, Janaína, também está seguindo lá. Tem um cara sem camisa dizendo que é teu fã aí, cara. Alex. Obrigado, Alex. Tamo junto, meu querido. Ele trabalha comigo. Ele é 10. Filipe Oduan, obrigado. Foi excelente. Parabéns e todos até a próxima, com a graça de Deus. Obrigado, Felipe. Você é 10. Obrigado mesmo. Sempre junto com a gente aí. E eu quero agradecer você, Lucas, porque você, Benção, Bruno aí tá falando. Gabriel Freitas, parabéns, professores Lucas e Ronos. Excelente live. Estaremos sempre acompanhando os senhores. Abraço. Renata tá aí, ó. Renata, tudo bom, Renata? Parabéns, muito aprendizado para uma live. Maravilha. Isso aí, Anderson, parabéns. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Só isso aí que, poxa, já está de bom tamanho para a gente dar mais gás para continuar os nossos estudos, né, Lucas? Então, eu tenho que te agradecer também, né, Lucas? Poxa, muito obrigado de estar aqui contigo, com o pessoal aí que está na live. Pô, e o recado que eu tenho para deixar aí nesses tempos de crise aí é justamente, olha, o que eu posso dizer, assim, agora, se eu tivesse que resumir uma palavra só, eu vou tentar fazer esse desafio, resumir uma palavra só esse tempo de crise, né? Observe, pensa, medite, respira, acalma os ânimos, observa bem o seu estado interior e bola para frente. Deus abençoe a todo mundo. Obrigadão, Ronald. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu trabalho e suas boas atitudes de ajudar tanta gente que você tem ajudado aí através do seu trabalho, que o pessoal vai conhecer aí, porque o pessoal vai estar te seguindo. E se você gostou, compartilha. Se quiser mais, a gente pode fazer várias outras lives com o professor Ronald, não tem problema nenhum. Então, um abração, Ronald. Um abraço, Lucas. Muito obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado a você. Abraço. E, pessoal, agradeço todos vocês que comentaram, o carinho de vocês. Toda semana a gente vai estar aqui no YouTube fazendo a Hora Filigrana. E se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai manter esse horário aí de terça-feira às 9h30 da noite. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso muito desse compartilhamento de vocês. Eu preciso muito que vocês estejam nesse momento compartilhando aí o nosso conteúdo, nossos cursos, o curso de História da Igreja, do Filigranas, né, via WhatsApp, os cursos que estão chegando aí também de História da Bíblia em julho, o curso, né,
desse mês de junho sobre a formação da teologia na antiguidade. Da onde surgiu a teologia, as grandes escolas teológicas que afetam vocês hoje, a gente vai estar trabalhando isso, tudo a R$ 25 só por mês. Então, gente, quer mais informações, manda uma mensagem lá pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo meu WhatsApp, que já está circulando. Então, agradeço vocês, tenham uma boa noite, descansem. Jesus Cristo, ele diz uma frase que é: a minha paz eu vos dou, não dou minha paz como o mundo a dá. Então, se você está passando um momento de necessidade, de tristeza, de dor, de angústia, de ansiedade, tenha essa paz de Cristo, peça essa paz a Cristo e ele com certeza vai te dar. Então, um abração a todos, gente, muito obrigado.